Homenagem 125. Meus amigos da TV Câmara, hoje é um programa muito especial que estamos realizando desde a Feira do Livro. Esse programa é alusivo também aos 125 anos da Câmara de Vereadores e temos até pela sua relevância, pela sua trajetória, a honra de ter aqui conosco hoje o professor José Clemente Pozenato. O professor José Clemente Pozenato, que já foi secretário da Cultura, né? E que tem toda uma história em cima da literatura, em cima da cultura, e que agora vive um momento especial, professor. Já vamos abrindo o programa sem o histórico normal para buscar a informação recente. O Quatrilho, a grande obra do professor Pozenato, está virando ópera, tá? Então, uma obra que já virou peça de teatro, além do livro, né? Peça de teatro, filme e agora ópera. Professor, uma alegria tê-lo aqui na Feira do Livro, nessa homenagem 125. É uma alegria estarmos aqui para conversar, principalmente numa Feira do Livro, que é sempre motivo de satisfação. E nessa em especial, porque o meu romance, como você acabou de falar, o Quatrilho, está dando mais um passo na sua trajetória. De romance virou peça de teatro, depois filme, e agora está sendo adaptado para ópera, né? E o projeto já está bem adiantado, já fiz o libreto, então aprendi também isso agora, né? Escrever libreto de ópera. E já há previsão de estreia em agosto de 2018. Já o elenco de cantores, os personagens principais já está selecionado, não é? São todos nomes, né, de conhecimento público, né, de grande trajetória na carreira operística. E acho que, como aconteceu com as outras versões do Quatrilho, também a ópera vai ser sucesso. Né? Com certeza. Professor, como é que o senhor chegou a essa condição? Como é que iniciativa de quem essa ópera? É uma fundação que há na Quarta Colônia, que é próxima a Santa Maria, né? E eles têm lá uma escola de música, uma orquestra jovem, e o diretor, que foi diretor, né? Já é falecido, sempre se interessou muito pelo Quatrilho, a ponto de fazer uma palestra em Cannes sobre o filme, o Quatrilho. E aí uma professora também das faculdades se interessou por fazer uma tese de doutorado comparando o romance com a adaptação, com o roteiro e com o filme, para ver como é que ocorre essa transição, né? E aí no meio disso surgiu lá a ideia de me propor em transformar em ópera, né? Me convidaram para visitar a fundação, estava todo mundo empolgadíssimo com a ideia. Me empolguei também, não é? E o projeto está andando. Acredito que a previsão de estrear em agosto do ano que vem vai se realizar. Perfeito. Nós só queremos informar que o professor Pozenato também é cidadão caxiense. Recebeu esse título e, por uma coincidência, todo o material feito na sessão acabou desaparecendo no grande incêndio que nós tivemos na Câmara de Vereadores, que se localizava no prédio da atual prefeitura. E aí o que se conseguiu resgatar, o professor ainda tem alguma lembrança em casa, mas nós conseguimos resgatar o libreto da homenagem que ele teve na Câmara de Vereadores. Esse também é o motivo pelo qual nós estamos aqui com o professor Pozenato, além dessa questão da obra. O senhor tem essas recordações, professor, daquela sessão? Tenho, e na realidade o principal motivo de eu ter recebido essa honraria, nesse título de cidadão caxiense, foi a minha produção literária, não é? Que ainda não tinha chegado ao ponto, né, de se transformar
em filme, concorrer ao Oscar, mas já tinha marcado presença, né, na vida cultural da cidade, através de peças de teatro, e o projeto do filme já estava em andamento. Então eu, de alguma forma, o que aconteceu depois foi uma espécie de retribuição minha, a homenagem que eu recebi da cidade, promovendo, ajudando a promover a imagem da cidade de Caxias pelo Brasil inteiro e pelo mundo, não é? Eu recebi, por ocasião do Oscar, em que o Quatrilho concorreu. 96, né, professor? Isso? 96. Fui recebido na Câmara de Indústria e Comércio e me foi dito no discurso de saudação, né, que a maior divulgação que a cidade tinha conseguido até aquele momento tinha sido por meio do filme O Quatrilho. Né? Eu acho que continua sendo, professor. Não teve outra. E é interessante porque, como o filme circulou vários países, não é? Se eu vou à França e sou apresentado como autor do romance que deu origem ao filme O Quatrilho, muita gente Reconhece. reconhece, né? É assim na Itália, assim na Espanha, assim em Portugal, sem contar o Brasil, né? Ainda outro dia eu fiquei sabendo de um comentário de um professor de literatura da Federal de Pernambuco, dizendo que ele gosta muito de ler os meus romances porque a gente lê o primeiro capítulo e fica com sede de ir até o fim. Então isso me dá uma satisfação grande, porque o meu objetivo, ao escrever o Quatrilho e depois a Cocanha e a Babilônia, não foi de contar a história dessa região para a região, mas foi de contar a história dessa região para o Brasil, para a literatura brasileira. E agora está virando uma obra universal, professor. E também, né, de alguma forma, acaba tendo essa dimensão. Para mim, a melhor avaliação que eu recebi da crítica foi quando eu lancei o Quatrilho, um jornal de Porto Alegre colocou a manchete: Pozenato coloca a imigração italiana na literatura brasileira. Que era o meu objetivo, né? Eu não fiz um romance regionalista para ser lido pelos descendentes de italianos. Eu quis chamar a atenção do Brasil para essa experiência do meu modo de ver totalmente diferente de todas as outras imigrações que ocorreram no Brasil. Mesmo a italiana que foi para São Paulo é diferente daqui, a italiana que foi para o Espírito Santo é diferente. Então, mostrar essa cultura, para mim, foi o objetivo que eu tive sempre nessa trilogia. Perfeito. Professor, nessa dimensão das obras que o senhor trabalhou, escreveu, o caso do Martelo acabou também virando série, né? Na TV. O caso do Martelo é uma situação curiosa, porque também ele foi porque eu tinha escrito o Quatrilho, que era uma história que se passa agora há 100 anos, né? Porque foi no início do século XX, né? E na época eu trabalhava na universidade num projeto de educação no meio rural. E aí, visitando localidades, capelas do interior, eu fui observando os costumes, né, atuais na época, Sim. Né, dos anos 80, e já percebia que havia uma mistura de tradição, das tradições, né, principalmente nos valores, nos comportamentos, na maneira de reagir diante dos acontecimentos, mas, por outro lado, também já uma influência urbana dentro da comunidade. Time de futebol, filho estudando no colégio na cidade, né? E tudo isso a partir de uma cena que eu, entrando numa casa, né, do interior, a dona da casa trouxe uma bandeja com café, né, e eu prestei atenção na toalha, era crochê, só que era crochê de plástico.
E essa cena eu coloco dentro do Caso do Martelo, né? Bom, aí quando foi negociado, né, a adaptação do Quatrilho para o cinema, que isso foi em 90, demorou muito tempo até ele ser levado ao cinema, porque foi cortado, foi fechado a Embrafilme, etc. Aí eu estive no Rio para falar com o Antônio Calmon, que foi quem fez a adaptação, e ele me levou para a Globo. Me apresentou para o Daniel Filho, que tem a minha idade, né? E lá, conversando com o Daniel Filho, ele quis saber se eu tinha outras obras. Eu já deixei com ele. Numa manhã, né, no dia seguinte, ele me chama. Ele tinha lido de noite o Caso do Martelo e queria comprar o direito de adaptação. Foi assim, fulminante. E me disse o seguinte comentário: o que você escreve já está pronto para ser filmado. E se você for para Hollywood, eles vão lhe contratar como dialoguista. Porque os seus diálogos são exatos, nem uma palavra a mais, nem uma palavra a menos, pronto para ser feito filme, né? Então tudo isso, né, eu ouço com satisfação porque a minha ideia deu certo. Perfeito. Professor, tem um outro legado que as suas obras dão para a nossa região. A ambientação, porque a partir dos seus livros, o país descobriu essa região. As novelas, filmes, quantos foram feitos depois de lá, usando a Serra Gaúcha como cenário. Então, isso também é algo que precisa ser agregado, né, professor? De alguma forma, né, o Quatrilho chamou a atenção, não só para a cultura, mas para a paisagem, né, as paisagens aqui de toda essa região. E eu posso dizer que isso não terminou ainda, né? A Cocanha, que é outro romance meu, já está com o projeto em andamento para ser filme, né? Isso, o Luiz Carlos Barreto já divulgou no Festival de Gramado, que ele está levando adiante o projeto. E há um outro projeto de fazer como fazem os seriados de cinema, né? 007 contra o Finger. De fazer um Quatrilho 2. Olha só, professor. Também está... Vai virar uma série. Vai virar uma série. Professor, o senhor nos dá licença, nós precisamos fazer um intervalo. Nós já voltamos. E aí vamos falar também um pouco sobre a sua história como docente, né? Que eu perguntei antes, o senhor gosta mais de ser chamado, lembrado como escritor ou como professor? As pessoas o conhecem como escritor, como professor. Então vamos falar um pouco da trajetória do professor também como docente da nossa universidade e de outras instituições. Nós já voltamos. Terça, quarta e quinta, a partir das 8h30 da manhã, você confere aqui, deste plenário, a sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Assuntos polêmicos, indicações, projetos de lei, tudo e qualquer assunto que for de interesse do caxiense passa pela Câmara de Vereadores. E você confere aqui na TV Câmara Caxias. Fique ligado! TV Câmara Caxias. Democracia que a gente vê. Hoje eu vou falar um pouco, como servidora pública, sobre o prédio da Câmara Municipal, que foi inaugurado no ano de 1996. Esse prédio foi pensado após um incêndio que ocorreu na sede da Câmara no ano de 1992. Foi uma tristeza para os caxienses essa perda que ocorreu neste ano. Mas pensando nos trabalhos do Poder Legislativo, que necessitava de um prédio moderno e funcional para os seus serviços, a Câmara e seus legisladores da época procuraram um projeto, né, com o arquiteto João Alberto Marchioro, e ali foi lançado um concurso no qual deram-se início os trabalhos para a construção do Legislativo.
Em 1996, especificamente no dia 22 de novembro, inaugurou-se esse tão esperado prédio do Poder Legislativo. E nós, servidores públicos, vereadores e comunidade, tivemos o privilégio de contar com um prédio funcional, com acessibilidade e com modernas estruturas para atender o povo caxiense. Também na sua fachada contamos com as parreiras, o nosso símbolo da cidade de Caxias do Sul. Um paisagismo que dá orgulho a nossos servidores e à nossa comunidade. Homenagem 125. Meus amigos da TV Câmara, estamos de volta aqui direto da Feira do Livro, ouvindo hoje, conversando hoje com o professor José Clemente Pozenato. Professor, docente da universidade, com uma trajetória de formação humanística no seminário. Nós vamos falar já sobre essas coisas. Homem público, foi secretário da Cultura. Algumas ações dele são, todas elas, mas algumas chamaram atenção e chamam até hoje, E, professor, retomando então, como é que é a sua história antes de chegar nos livros publicados? O senhor é de São Francisco, né? Sou de São Francisco e o meu gosto pelo livro veio desde menino. É toda uma história que eu não vou recontar aqui, Aí quando eu faço todos os meus estudos no seminário, eu tinha um colega do meu lado que dizia: como é que você tira 10 no exame se você passa o tempo todo lendo? Então eu tinha uma bagagem de leitura da literatura brasileira e portuguesa e outros escritores, muito grande. Aí o dia que eu fui convidado para dar aula na Faculdade de Letras, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, antes da criação da universidade, um ano antes, eu fui convidado para dar introdução à filosofia ou à teologia, uma coisa assim, A introdução à teologia. Aí eu dava aula assim sobre Guimarães Rosa, Deus e o Diabo na obra de Guimarães Rosa, O Silêncio de Deus na obra de Érico Veríssimo. Depois de um semestre de eu dando essas aulas, os alunos fizeram um movimento para substituir o professor de literatura que eles tinham pelas minhas aulas, porque eles achavam que aprendiam mais literatura na aula de teologia do que na de literatura. Então assim que começou a minha carreira na universidade. Claro, depois aí então fiz pós-graduação, fiz mestrado, no fim acabei até fazendo o doutorado em letras, mas um dos meus orgulhos é de ter contribuído para formar muitos leitores e ajudar a formar professores que também formam leitores. Ainda outro dia, uma ex-aluna dizia: eu até hoje sou fã de Machado de Assis por causa das suas aulas sobre Machado de Assis. Que todo mundo imagina que Machado de Assis é um autor difícil de ler, Difícil de ler se não tiver alguém que oriente por essa, que mostre, olha, preste atenção nisso, preste atenção naquilo, Então, no momento em que a pessoa entra dentro do texto, ela descobre dimensões que só um contato superficial não dá, Tem que entrar naquele universo. Tem que entrar, tem que fazer o jogo. Mas isso é porque quando eu descobri Machado de Assis, e até posso contar por onde é que começou, eu peguei o Memórias Póstumas de Brás Cubas e olhei a dedicatória: ao verme que por primeiro roeu as carnes frias do meu cadáver, dedico essas memórias póstumas. Eu li aquela dedicatória e disse: esse cara é louco. Vou ler isso aqui, E aí então eu me lembro, eu lia o Machado de Assis na minha adolescência ainda,
E quando uma frase me chamava a atenção, eu voltava atrás para ver como é que ele tinha montado a frase. Aí que eu comecei a aprender a escrever. Aí depois eu comparava isso aí com outros escritores badalados e famosos, e esses caras não sabem escrever, né? Então, se hoje eu escrevo de uma maneira que alguém diz, lê o primeiro capítulo da sede, né, de ler até o fim, eu aprendi E assim, então, muitos que hoje atuam como professores aqui na cidade, em toda a região, né, seguramente levaram alguma contribuição minha, né, nesse sentido. Professor, o senhor passou todos os reitores, desde que a instituição, desde que a universidade foi constituída, o senhor passou por todos os reitores. Todos. O senhor foi pró-reitor de planejamento da universidade. Fui. O senhor desenhou algumas questões ligadas aos polos tecnológicos. Fui. Aquele trabalho junto às Tecnópolis francesas. Também. Esse contexto todo, professor, dessa vivência que o senhor teve na universidade, o que é que o senhor extrai? É uma carreira de quantos anos na universidade? Eu fiz mais de 40 anos de universidade. Mais de 40 anos de né? instituição. E tenho uma das minhas satisfações de ter ajudado a dar à Universidade de Caxias uma visão mais ampla de a instituição olhar para fora de si. E você lembrou a visita que a gente fez à Tecnópolis, né? Você estava junto, acompanhando. E aí que a gente criou aquela frase, pés na região e olhos no mundo, que foi o slogan da universidade durante muito tempo. E foi a partir daí que se criou a regionalização, o projeto de regionalização da universidade, que hoje está consolidado com campus em várias cidades da região. Tudo isso nasceu do trabalho iniciado por mim, né, como pró-reitor de planejamento, né? Então, esse tipo de marca, né, da minha atuação ficou também na universidade, seguramente. O mestrado, que hoje é doutorado em letras também, né, foi proposta minha como pró-reitor depois atuei como pró-reitor de pós-graduação em pesquisa. Inventei uma coisa que outras universidades hoje estão copiando, que são os núcleos de inovação e desenvolvimento. São núcleos de pesquisa, mas de pesquisa aplicada à geração de produtos. Veio gente de diversas universidades para conhecer como é que era essa estruturação. Então, algumas ideias minhas deram certo, né? Professor, tem uma ideia sua, eu não vou poder precisar o ano, que foi a criação do Instituto de Pesquisa e Tecnologia. Como é o nome do nosso instituto? O Instituto de Administração e Tecnologia. Isso. A ideia do senhor, né? O senhor que plantou. Na época não prosperou. Até porque o clima, até do país, foi um ano um período de recessão econômica, etc. E havia necessidade de uma parceria muito forte do setor industrial que acabou não acontecendo. Embora a gente tinha buscado em vários contextos, acabou não acontecendo, né? Mas isso acabou prosperando depois, né? 20 anos depois, né? Com a criação, né? Com o avanço da UFSC na direção da inovação, da tecnologia, hoje é reconhecido, né? No mundo inteiro. É verdade. Mas a origem foi lá atrás, é isso que eu estava... Também. Tem o seguinte, ó, uma coisa é a literatura, né? Que tem um plano muito maior, né? Mas esse pensar o futuro, pensar estratégico, sempre teve. Eu sempre fui um estrategista. É um orgulho que eu tenho, né? De quando se quer chegar a algum lugar, por qual caminho vamos, de achar o maneiro. Também exerci um cargo público, né? Fui secretário de... É isso que eu ia lhe perguntar agora na sequência. O senhor viveu essa fase de planejamento estratégico? Estamos falando de instituições, né?
Aí você vai para o poder público. É uma nova experiência. Você vai ser secretário da Cultura de Caxias do Sul. Da Cultura. E aí, claro, todas as atividades já tradicionais em andamento, que a gente dá continuidade, mas eu também tenho a vaidade de reconhecer que pelo menos 2 marcas eu deixei, né, na minha passagem pela Secretaria. Uma foi de dar para a Feira do Livro uma face de Feira do Livro. Discutindo com a equipe, eu dizia, a Feira do Livro deve ser do livro. Não? Porque a tendência de fazer uma feira de variedade de vez em quando acontece. Né? A desse ano está sendo do livro. Estou satisfeito por isso. E outra coisa que na época a gente acabou definindo como diretriz, nós temos muitos escritores em Caxias. Não precisa buscar patrono fora de Caxias. Esse é um... E a partir daí, foi em 2005, né, que eu fui secretário, então já tem mais de 10 anos, em que o patrono sempre é um escritor de Caxias. Não necessariamente nascido em Caxias, mas um escritor que vive culturalmente, né, na cidade. Então essa é uma marca que eu me orgulho de ter trazido. E a outra foi com relação à Festa da Uva. Se discutia muito, né, que perfil dá para a Festa da Uva, etc., não é? De recuperação da tradição, mas também o momento atual da cidade, etc. E aí, então, na festa de 2006, foi que eu era secretário, é que eu propus como lema a alegria na diversidade. Que permaneceu até hoje, professor. Marcou a festa até hoje. Se forem acompanhar a história das festas a partir dessa, de 2006, vão perceber que a ideia da diversidade, da celebração da diversidade de Caxias está presente em todas elas. Né? Formidável, porque isso ficou realmente, mas não só a proposta do tema e tudo que aconteceu depois, né? E tudo que muito acontece bom. junto. Então Professor, uma questão que eu queria ferir com o senhor, como é que o senhor vê o mercado editorial caxiense hoje? Porque ele evoluiu muito, o senhor falou da valorização do escritor local, mas também, digamos assim, o setor de editoração, de editores aqui em Caxias cresceu. Está consolidado, o senhor acha? O professor Antônio Cândido sempre dizia que para ver literatura tem que haver o escritor, o editor e o leitor. Não é? Aí então existe uma literatura. Caxias tem isso. Tem essas 3 dimensões. Tem os escritores, tem as editoras, né? Com um dinamismo muito grande, né? E um público leitor bem consequente. Ainda ontem, numa mesa redonda, aqui na feira, eu citava um amigo meu que mora em Jaguarão, que me diz que ele tem inveja de Caxias, porque é a única cidade que fora de Porto Alegre que tem vida literária própria. Olha, que beleza. Que não depende de Porto Alegre para sua vida literária. Tem tudo, né? Tudo. Como é bom isso. Então, eu ter feito parte, né, desse processo todo, não fui só eu, não, evidentemente, ninguém faz nada sozinho, mas de estar atento, né, e dando ideias, etc., que algumas prosperaram, outras não, me dá uma alegria muito grande. Que bom, professor. Nós queremos agradecer ao professor Pozenato pela entrevista que estamos realizando aqui na Feira do Livro, um evento vencedor, evidentemente, e que faz esse contexto que nós estávamos falando aqui acontecer, quer dizer, o mercado editorial, os escritores de Caxias, os autores de livros e o público leitor, que está aqui, até a gurizada, é uma alegria ver essa gurizada toda na feira, né? Professor, muito obrigado pela sua entrevista, espero que a gente se veja em breve para um outro lançamento, hein? Muito obrigado pelo convite e aguardo esse momento. Tá certo. Gente, um grande abraço, até a próxima. O
Homenagem 125.